vem sempre uma comparação com como fica esse sistema, então, e tão hipertrofiado, como eu estou apresentando agora, rememorando, porque sei que isso é do conhecimento geral, frente ao parlamentarismo, que é vários tipos de parlamentarismo. Nós não podemos comparar o parlamentarismo Westminster, por exemplo, praticado no Reino Unido, com o modelo do parlamentarismo alemão, com aquele praticado em outros países vários. Então, na Itália, por exemplo, não é? Nos países escandinavos, mas, na verdade, todos pertencentes à rama do sistema parlamentar de governo, onde nós temos uma dissociação, primeiro, das figuras da chefia de Estado e de governo, mas muito mais importante do que isso, que é a sobreposição de que no exercício do governo nós temos uma parte do legislativo, que é aquele partido que venceu as eleições, sendo convidado a formar o governo. Né? Então, realmente, talvez mais importante do que a bipartição das chefias de Estado e de governo na figura do presidente, nós não temos isso, temos um rei ou um presidente, no caso da Itália, por exemplo, um rei no caso da Holanda, dos Países Baixos e assim por diante, e um primeiro-ministro, ou o nome que ele tem, um premier, um chanceler, no caso da Alemanha, um primeiro-ministro, e assim por diante. Né? Então, é inevitável, para não perder o fio da toada, o fio da meada, a toada que eu estou andando, que se faça uma comparação. Se o presidencialismo brasileiro tem tantos defeitos, vamos adotar um parlamentarismo. Mas, nesta comparação, eu já fui um parlamentarista convicto, até talvez uns 10, 15 anos atrás, mas conforme fui ganhando a maturidade dos meus estudos, das minhas leituras, e a maturidade etária mesmo, eu fui me tornando, apesar de ser um progressista, estava até elogiando o nosso PSB, as cartas progressistas, eu talvez me tornei mais conservador em alguns eixos da minha ação. Eu cada vez mais acho que quando nós temos algo funcionando por muito tempo, ainda mais numa democracia em formação, em necessidade de legitimação cada vez maior e melhor, a democracia brasileira ela é consolidada, não tenho dúvida, mas ela precisa mais consolidação, mais edificação, mais tradição, para cada vez ser melhor e maior, ser ótima, né? Chegar num nível ótimo, se é que isso existe. Então, eu me pergunto muito, e quero ouvir as eventuais dissonâncias, porque sei que elas existirão, eu me pergunto muito se nós não rompemos e criamos entorces quando estamos solidificando, decantando um determinado proceder político democrático, alterando tudo. Aqui no Brasil, me parece que nós estamos praticando vou usar aquela figura da minha... Quando eu era bem mais jovem, né, que é o mudancismo do Odorico Paragassu, aquela figura, né, um mudancismo constante, como se nós folclórico, mas que, na verdade, é reflexo de inúmeros lugares do nosso Brasil, qualquer lugar, qualquer região do Brasil. Então, eu não sei até que ponto nós precisamos alterar a forma, o regime de governo, ou se preferirem falar em sistemas, o sistema de governo, se não seria melhor trabalharmos com o material que nós já temos decantado, que conhecemos, e melhorá-lo através de uma série de reformas. Por exemplo, já foi citado aqui, não vou nem entrar quantas vezes que eu falei isso, né? Porque para não abrindo aquele filme Matrix, não sei se vão lembrar, tem um monte de portinhas. Se a gente começar a abrir essas portinhas, a gente sai, ainda mais virtualmente, não volta mais para a meada, para nosso iter aqui, para o nosso caminho, né? Mas há quem diga que não foi nem impeachment do Collor, nem o da presidenta Dilma. Não vou entrar nisso. Historicamente passaram a ser assim conhecidos. Então, em 30 anos, 31, 2 impeachments, então realmente alguma coisa está... Mas será que nós não podíamos, por exemplo, trazer para o ordenamento brasileiro a experiência com um nome, claro, da nossa língua, do nosso castiço, o recall? Quer dizer, será que, na verdade, o que se praticou, e isso fica muito emblemático em 2016, não foi, na verdade, um processo de impeachment, foi, na verdade, um processo de cassação de mandato de um presidente que interessava, e a maioria do Congresso Nacional
transformado tanto na primeira fase do impeachment, como na fase do julgamento, sob a presidência do presidente do STF, numa Câmara de Julgamento, assim entendeu. Então, foi legítimo. Não vou dizer que não foi legítimo, porque se o parlamento entendeu assim, com todos os desvios, alguns dizem golpe branco, enfim, mas será que não seria melhor nós trazermos instrumentos muito bem pensados, dosados, para não serem usados de qualquer maneira, né? Mas que em determinadas condições pudéssemos, no meio do mandato presidencial, ou do governador do estado, ou do prefeito, isso valeria para os cargos majoritários, claro, promover, se previstas as condições ali elencadas, uma deseleição, me permitam esse neologismo, né?